Capítulo 21. O segredo de Hermione. Uma história chocante. Chocante. Milagre que ninguém tenha morrido. Nunca ouvi nada igual. Pelo trovão, foi uma sorte você estar lá, Snape. Muito obrigado, ministro. Ordem de Merlin, segunda classe, eu diria. Primeira classe, se eu puder convencê-los. Muito obrigado mesmo, ministro. Que corte feio você tem aí. Obra do Black, suponho. Na realidade, foram Potter, Weasley e Granger, ministro. Não! Black havia enfeitiçado os garotos, vi imediatamente. Um feitiço com fundos a julgar pelo comportamento deles. Pareciam acreditar que havia possibilidade de o homem ser inocente. Não foram responsáveis por seus atos. Por outro lado, a interferência deles talvez tivesse permitido a Black fugir. Os garotos obviamente pensaram que iam capturá-lo sozinhos. Já escaparam com muita estripulia até agora. Receio que isso os tenha feito se acharem superiores. E, naturalmente, Potter sempre recebeu uma extraordinária indulgência do diretor. Ah, bom, Snape. Harry Potter, sabe? Todos somos um pouco cegos quando se trata dele. Contudo, será que é bom para ele receber tanto tratamento especial? Por mim, procuro tratá-lo como qualquer outro aluno. E qualquer outro aluno seria suspenso, no mínimo, por colocar seus amigos em situação tão perigosa. Considere, ministro, contrariando todas as regras da escola, depois de todas as precauções que tomamos para sua proteção, fora dos limites da escola, à noite, em companhia de um lobisomem e de um assassino. E tenho razões para acreditar que ele andou visitando Hogsmeade ilegalmente também. Bem, veremos, Snape, veremos. O garoto, sem dúvida, foi tolo. Harry estava deitado com os olhos bem fechados. Sentia-se muito tonto. As palavras que ouvia pareciam viajar muito lentamente dos ouvidos para o cérebro, por isso estava difícil compreender. Suas pernas e braços pareciam feitos de chumbo, as pálpebras demasiado pesadas para abri-las. Ele queria ficar deitado ali naquela cama confortável para sempre. O que mais me surpreende é o comportamento dos dementadores. Você realmente não tem ideia do que os fez se retirar, Snape? Não, ministro. Quando recuperei os sentidos, eles estavam voltando aos seus postos na entrada. Extraordinário. E, no entanto, Black, Harry e a garota, todos inconscientes quando cheguei. Amarrei e amordacei Black, naturalmente, conjurei macas e os trouxe diretamente para o castelo. Houve uma pausa. O cérebro de Harry parecia estar trabalhando um pouco mais rápido, e quando isso aconteceu, surgiu uma sensação desagradável na boca do seu estômago. O garoto abriu os olhos. Tudo estava levemente embaçado. Alguém tirara seus óculos. Ele estava deitado na escura ala hospitalar. Em um extremo da enfermaria, avistou Madame Pomfrey de costas para ele, curvada sobre um leito. Harry apertou os olhos. Os cabelos ruivos de Rony estavam visíveis por baixo do braço de Madame Pomfrey. Harry virou a cabeça no travesseiro. Na cama à sua direita estava Hermione. O luar banhava a cama. Os olhos dela também estavam abertos. Parecia petrificada e quando viu que Harry estava acordado, levou o dedo aos lábios e apontou para a porta da enfermaria. Estava entreaberta e entravam por ela as vozes de Cornélio Fudge e Snape vindas do corredor. Madame Pomfrey agora vinha andando com passos enérgicos pela enfermaria escura até a cama de Harry. O garoto se virou para olhá-la. A enfermeira trazia a maior barra de chocolate que ele já vira na vida. Parecia um pedregulho. "Ah, você acordou!" disse ela com animação. Pousou o chocolate na mesa de cabeceira de Harry e começou a parti-lo em pedaços com um martelinho. "Como está o Rony?" perguntaram Harry e Hermione juntos. "Vai sobreviver", respondeu Madame Pomfrey de cara feia. "Quanto a vocês dois, vão continuar aqui até eu me convencer que... Potter, o que é que você acha que está fazendo?" O garoto estava se sentando, colocando os óculos e apanhando a varinha. "Preciso ver o diretor", disse. "Potter", disse Madame Pomfrey, acalmando. "Está tudo bem, apanharam Black.
Ele está trancado lá em cima. Os dementadores vão lhe dar o beijo a qualquer momento. O quê? Harry saltou da cama. Hermione fizera o mesmo, mas o seu grito fora ouvido no corredor lá fora. No segundo seguinte, Cornélio Fudge e Snape entraram na enfermaria. Harry, o que foi que houve? Perguntou Fudge, parecendo agitado. Você devia estar na cama. Ele já comeu o chocolate? Perguntou ansioso o ministro a Madame Pomfrey. Ministro, ouça, pediu Harry. Sirius Black é inocente. Pedro Pettigrew fingiu a própria morte. Nós o vimos hoje à noite. O senhor não pode deixar os dementadores fazerem aquilo com Sirius. Ele... Mas Fudge estava sacudindo a cabeça com um sorrisinho no rosto. Harry, você está muito confuso. Passou por uma provação terrível. Deite-se agora, temos tudo sob controle. O senhor não tem, não! Berrou Harry. O senhor pegou o homem errado! Ministro, por favor, ouça, disse Hermione. Ela correra para o lado de Harry e olhava suplicante o rosto de Fudge. Eu também o vi. Era o rato de Rony. Ele é um animago. O Pettigrew, quero dizer. E... O senhor está vendo, ministro? Disse Snape. Confusos os dois. Black fez um bom serviço. Não estamos confusos! Berrou Harry. Ministro! Professor! Disse Madame Pomfrey aborrecida. Devo insistir que os senhores saiam. Potter é meu paciente e não deve ser angustiado. Não estou angustiado. Estou tentando contar o que aconteceu. Disse Harry furioso. Se eles ao menos me escutassem. Mas Madame Pomfrey, de repente, meteu um pedação de chocolate na boca de Harry. Ele se engasgou e a enfermeira aproveitou a oportunidade para forçá-lo a voltar para a cama. Agora, por favor, ministro, essas crianças precisam de cuidados médicos. Por favor, saiam. A porta tornou a se abrir. Era Dumbledore. Harry engoliu o bocado de chocolate com grande dificuldade e se levantou outra vez. Professor Dumbledore, Sirius Black, pelo amor de Deus! Exclamou Madame Pomfrey histérica. Isto é ou não é uma ala hospitalar? Diretor, eu devo insistir. Eu peço desculpas, Papoula, mas preciso dar uma palavra com o Sr. Potter e a Srta. Granger, disse Dumbledore calmamente. Acabei de falar com Sirius Black. Suponho que ele tenha lhe narrado o mesmo conto de fadas que implantou na mente de Potter, bufou Snape. A história de um rato e de Pettigrew ter sobrevivido. Esta, de fato, é a história de Black, disse Dumbledore, examinando Snape atentamente através dos seus óculos de meia-lua. E o meu testemunho não vale nada? Rosnou Snape. Pedro Pettigrew não estava na Casa dos Gritos, nem viu qualquer sinal dele nos terrenos da escola. Isto foi porque o senhor foi nocauteado, professor, disse Hermione com convicção. O senhor não chegou em tempo de ouvir... Srta. Granger, cale a boca! Ora, Snape, disse Fudge espantado. A mocinha está perturbada. Precisamos dar o devido desconto. Eu gostaria de falar com Harry e Hermione a sós, disse Dumbledore bruscamente. Cornélio, Severo, Papoula, por favor, nos deixem. Diretor! Repetiu Madame Pomfrey com veemência. Eles precisam de tratamento! Eles precisam de descanso! Isto não pode esperar, disse Dumbledore. Devo insistir. Madame Pomfrey mordeu os lábios e saiu em direção à sua sala na extremidade da enfermaria, batendo a porta ao passar. Fudge consultou o grande relógio de ouro que trazia pendurado no colete. A esta hora os dementadores já devem ter chegado, disse. Vou ao encontro deles. Dumbledore, vejo você lá em cima. O ministro se dirigiu à porta e a segurou aberta para Snape passar, mas o professor não se mexeu. O senhor certamente não acredita em uma palavra da história de Black, sussurrou Snape, os olhos fixos no rosto de Dumbledore. Eu gostaria de falar com Harry e Hermione a sós, repetiu Dumbledore. Snape deu um passo em direção ao diretor. Sirius Black demonstrou que era capaz de matar com a idade de 16 anos. O senhor se esqueceu disto, diretor. O senhor se esqueceu que no passado ele tentou me matar. Minha memória continua boa como sempre, Severo, disse Dumbledore em voz baixa. Snape girou nos calcanhares e saiu decidido pela porta que Fudge ainda segurava aberta. A porta se fechou à passagem dos dois e o diretor se virou para Harry e Hermione. Os dois desataram a falar ao mesmo tempo.
Professor, Black está dizendo a verdade. Nós vimos Pettigrew. Ele fugiu quando o professor Lupin virou lobisomem. Ele é um rato. A pata dianteira de Pettigrew, quero dizer, o dedo, ele cortou fora. Pettigrew atacou Rony, não foi Sirius. Mas Dumbledore ergueu a mão para interromper o dilúvio de explicações. É a vez de vocês ouvirem. E peço que não me interrompam, porque o tempo é muito curto, disse Dumbledore em voz baixa. Não existe a mínima evidência para sustentar a história de Black, exceto a palavra de vocês. E a palavra de 2 bruxos de 13 anos não irá convencer ninguém. Uma rua cheia de testemunhas jurou que viu Sirius matar Pettigrew. Eu mesmo prestei depoimento ao ministério que Sirius era o fiel do segredo dos Potter. O professor Lupin pode lhe contar, falou Harry, incapaz de se refrear. O professor Lupin, no momento, está embrenhado na floresta, incapaz de contar o que quer que seja a alguém. Quando voltar à forma humana, será tarde demais. Sirius estará mais do que morto. E eu poderia acrescentar que a maioria do nosso povo desconfia tanto de lobisomens que o apoio dele contará muito pouco. E o fato de que ele e Sirius são velhos amigos... Mas, ouça, Harry... É tarde demais, você entende? Você precisa admitir que a versão do professor Snape sobre os acontecimentos é muito mais convincente do que a sua. Ele odeia Sirius, disse Hermione, desesperada. Tudo por causa de uma peça idiota que Sirius pregou nele. Sirius não agiu como um homem inocente. O ataque à mulher gorda, a entrada na torre da Grifinória com uma faca. Sem Pettigrew, vivo ou morto, não temos chance de derrubar a sentença de Sirius. Mas o senhor acredita em nós? Acredito, respondeu Dumbledore em voz baixa. Mas não tenho o poder de fazer os outros verem a verdade, nem de passar por cima do ministro da magia. Harry encarou seu rosto sério e sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés. Acostumara-se à ideia de que Dumbledore podia resolver qualquer coisa. Esperara que o diretor tirasse alguma solução surpreendente do nada. Mas não, a última esperança dos garotos desaparecera. Precisamos, disse Dumbledore lentamente, e seus claros olhos azuis correram de Harry para Hermione. É de mais tempo. Mas, começou Hermione, então seus olhos se arregalaram. Ah! Agora prestem atenção, continuou o diretor, falando muito baixo e muito claramente. Sirius está preso na sala do professor Flitwick, no 7º andar. A 13ª janela a contar da direita da torre oeste. Se tudo der certo, vocês poderão salvar mais de uma vida inocente hoje à noite. Mas lembrem-se de uma coisa, os dois. Vocês não podem ser vistos. Senhorita Granger, a senhorita conhece as leis, sabe o que está em jogo. Vocês não podem ser vistos. Harry não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Dumbledore deu as costas aos garotos e virou-se para olhá-los ao chegar à porta. Vou trancá-los. Faltam... Ele consultou o relógio. 5 minutos para a meia-noite. Senhorita Granger, 3 voltas devem bastar. Boa sorte. Boa sorte? Repetiu Harry quando a porta se fechou atrás de Dumbledore. 3 voltas? Do que é que ele está falando? O que é que ele espera que a gente faça? Mas Hermione estava mexendo no decote das vestes, puxando de dentro dele uma corrente de ouro muito longa e fina. Harry, vem aqui, disse ela com urgência. Depressa! Harry foi até a garota completamente confuso. Ela estendia a corrente, e o garoto viu que havia pendurada nela uma minúscula ampulheta. Tome. Hermione atirara a corrente em torno do pescoço dele também. Pronto? Disse Hermione ofegante. Que é que estamos fazendo? Perguntou Harry, completamente perdido. Hermione girou a ampulheta 3 vezes. A enfermaria escura desapareceu. Harry teve a sensação de que estava voando muito rápido para trás. Um borrão de cores e formas passou veloz por ele. Seus ouvidos latejaram. Ele tentou gritar, mas não conseguiu ouvir a própria voz. E então sentiu que havia um chão firme sob seus pés, e todas as coisas tornaram a entrar em foco.
Ele se achava parado ao lado de Hermione no saguão deserto do castelo, e um feixe de raios dourados de sol que entrava pelas portas de carvalho abertas incidia sobre o piso de pedra. Harry olhou agitado para os lados à procura de Hermione, a corrente da ampulheta machucando seu pescoço. Hermione, aqui! A garota agarrou o braço de Harry e arrastou-o pelo saguão até a porta do armário de vassouras. Abriu o armário, empurrou o garoto para o meio dos baldes e esfregões e fechou a porta depois de entrar. Que? Como? Hermione, que foi que aconteceu? Voltamos no tempo, sussurrou ela, tirando a corrente do pescoço de Harry no escuro. 3 horas. Harry procurou a própria perna e se deu um beliscão com muita força. Doeu para valer, o que pelo visto eliminava a possibilidade de estar tendo um sonho muito esquisito. Mas... Psiu! Ouve! Tem alguém vindo. Acho que deve ser a gente. Hermione tinha o ouvido encostado na porta do armário. Passos pelo saguão. Acho que somos nós indo para a casa de Hagrid. Você está me dizendo, cochichou Harry, que estamos aqui dentro do armário e estamos lá fora também? Confirmou Hermione, o ouvido ainda colado à porta. Tenho certeza de que somos nós. Pelo eco não devem ser mais de 3 pessoas. E estamos andando devagar por causa da capa da invisibilidade. Ela parou de falar, mas continuou a prestar atenção. Descemos os degraus da entrada. Hermione se sentou em um balde virado de boca para baixo, parecendo aflitíssima, mas Harry queria respostas para algumas perguntas. Onde foi que você arranjou essa coisa feita uma ampulheta? Chama-se vira-tempo, sussurrou Hermione. Ganhei da professora McGonagall no primeiro dia depois das férias. Estou usando desde o início do ano para assistir a todas as minhas aulas. A professora me fez jurar que não contaria a ninguém. Ela teve que escrever um monte de cartas ao Ministério da Magia para eu poder usar isso. Teve que dizer que eu era uma aluna modelo e que nunca mesmo usaria o vira-tempo para nada a não ser para estudar. Eu tenho usado para voltar no tempo e poder reviver as horas. E é assim que assisto a mais de uma aula ao mesmo tempo, entende? Mas, Harry... Eu não estou entendendo o que é que Dumbledore quer que a gente faça. Por que ele mandou a gente voltar 3 horas no tempo? Como é que isso vai ajudar os Sirius? Harry encarou de frente o rosto escuro da garota. Deve ter alguma coisa que aconteceu por volta de agora que ele quer que a gente mude, disse Harry lentamente. Que foi que aconteceu? Estávamos indo à casa de Hagrid 3 horas atrás. Agora estamos atrasados 3 horas e estamos indo à casa de Hagrid, disse Hermione. Acabamos de ouvir a gente sair. Harry franziu a testa. Tinha a sensação de que estava franzindo o cérebro todo para se concentrar. Dumbledore acabou de dizer que a gente poderia salvar mais de uma vida inocente. Então fez-se a luz no cérebro de Harry. Hermione, nós vamos salvar Bicuço! Mas como é que isso vai ajudar Sirius? Dumbledore disse... Acabou de nos dizer onde fica a janela da sala de Flitwick, onde prenderam Sirius. Temos que voar no Bicuço até a janela e salvar Sirius. Ele pode fugir no hipogrifo. Eles podem fugir juntos. Pelo que Harry pôde enxergar no rosto de Hermione, ela estava aterrorizada. Se conseguirmos fazer isso sem ninguém nos ver, vai ser um milagre. Bom, vamos ter que tentar, não é? Disse Harry. Ele se levantou e encostou o ouvido à porta. Parece que não tem ninguém aí fora. Vamos, anda. Harry abriu a porta do armário. O saguão estava deserto. O mais silenciosa e rapidamente possível, eles saíram correndo do armário e desceram os degraus de pedra. As sombras já estavam se alongando. Os topos das árvores na floresta proibida, mais uma vez, iam se tingindo de ouro. Se alguém estiver olhando pela janela, falou Hermione com a voz esganiçada, virando-se para espiar o castelo. Vamos correr o mais depressa possível, disse Harry, decidido. Direto para a floresta, está bem? Teremos que nos esconder atrás de uma árvore ou de outra coisa para poder vigiar. Está bem, mas vamos dar a volta pelas estufas, sugeriu Hermione, sem fôlego. Temos que evitar que nos vejam da porta de entrada de Hagrid. Já devemos estar quase na casa dele agora. Ainda tentando entender o que a amiga queria dizer, Harry saiu disparado, com Hermione logo atrás. Os dois transpuseram as hortas em direção às estufas, pararam por um instante ocultos por elas. Depois recomeçaram a correr a toda velocidade, contornando o salgueiro lutador e ainda desabalados em direção à floresta para se esconderem. Seguro sob a sombra das árvores, Harry se virou. Segundos depois, Hermione o alcançou ofegante. Certo, disse ela sem ar. Precisamos chegar sem ser vistos à casa de Hagrid. Procura ficar escondido, Harry.
Os dois caminharam em silêncio entre as árvores, acompanhando a orla da floresta. Então, quando avistaram a frente da cabana, ouviram uma batida na porta. Eles se ocultaram depressa atrás de um grosso carvalho e espiaram pelos lados. Hagrid, trêmulo e pálido, aparecera à porta procurando ver quem batera. E Harry ouviu a própria voz. Somos nós. Estamos usando a capa da invisibilidade. Deixe a gente entrar para poder tirar a capa. Vocês não deviam ter vindo, sussurrou Hagrid, mas se afastou para os garotos poderem entrar. Esta foi a coisa mais estranha que já fizemos, disse Harry com veemência. Vamos continuar, cochichou Hermione. Precisamos chegar mais perto de Bicuço. Eles avançaram cautelosamente entre as árvores até verem o hipogrifo nervoso, amarrado à cerca em volta do canteiro de abóboras de Hagrid. Agora! Sussurrou Harry. Não! Exclamou Hermione. Se o roubarmos agora, o pessoal da comissão vai pensar que Hagrid soltou o bicho. Temos que esperar até verem que Bicuço está amarrado do lado de fora. Isto vai nos dar uns 60 segundos, disse Harry. A coisa estava começando a parecer impossível. Naquele instante, os garotos ouviram louça se partindo na cabana de Hagrid. É o Hagrid quebrando a leiteira, cochichou a garota. Vou encontrar perebas agora mesmo. Não deu outra. Alguns minutos depois, eles ouviram Hermione dar um grito agudo de surpresa. Mione, disse Harry de repente. E se nós entrarmos lá e agarrarmos Pettigrew? Não! Exclamou Hermione num sussurro aterrorizado. Você não compreende? Estamos violando uma das leis mais importantes da magia. Ninguém pode mudar o tempo. Você ouviu o que Dumbledore falou. Se formos vistos, nós só seríamos vistos por nós mesmos e Hagrid. Harry, o que é que você faria se visse você mesmo entrando pela casa de Hagrid? Perguntou Hermione. Eu acharia que tinha ficado maluco, respondeu Harry. Ou acharia que estava usando magia negra. Exatamente. Você não entenderia, você poderia até se atacar. Você não entende? A professora McGonagall me contou as coisas horríveis que aconteceram quando bruxos mexeram com o tempo. Montes deles acabaram matando os seus passados ou futuros por engano. Ok, concordou Harry. Foi só uma ideia, pensei... Mas Hermione cutucou-o e apontou para o castelo. Harry espiou pelo lado para ter uma visão mais clara das portas de entrada. Dumbledore, Fudge, o velhote da comissão e McNair, o carrasco, vinham descendo os degraus. Já estamos de saída, sussurrou Hermione. E assim foi. Momentos depois, a porta dos fundos da cabana se abriu e Harry viu a si mesmo, Rony e Hermione saírem com Hagrid. Foi sem dúvida a sensação mais esquisita de sua vida, parado ali atrás da árvore, observando a si mesmo no canteiro de abóboras. Tudo bem, Bicucinho, tudo bem, disse Hagrid ao bicho. Então se virou para os três garotos. Vão, andem logo. Hagrid, não podemos. Vamos contar a eles o que realmente aconteceu. Não podem matar Bicuço. Vão! Já está bastante ruim sem vocês se meterem em confusão. Harry observou Hermione jogar a capa da invisibilidade sobre ele e Rony no canteiro de abóboras. Vão depressa, não fiquem ouvindo. Ouviu-se uma batida na porta de entrada da cabana. A comissão de execução chegara. Hagrid se virou para entrar em casa, deixando a porta dos fundos entreaberta. Harry observou a grama se achatar em certos pontos a toda a volta da cabana de Hagrid e ouviu 3 pares de pés recuarem. Ele, Rony e Hermione tinham ido embora. Mas o Harry e a Hermione, escondidos no meio das árvores, escutavam pela porta dos fundos o que estava acontecendo no interior da cabana. Onde está o animal? Disse a voz fria de McNair. Lá fora, respondeu Hagrid rouco. Harry escondeu a cabeça quando o rosto de McNair apareceu à janela da cabana para espiar Bicuço. Então os garotos ouviram a voz de Fudge. Nós... temos que ler para você a notificação oficial da execução, Hagrid. Vou ser rápido. Depois você e McNair precisam assiná-la. McNair, você precisa escutar também, é a praxe. O rosto do carrasco desapareceu da janela. Era agora ou nunca. Espera aqui, cochichou Harry para Hermione. Eu faço. Quando a voz de Fudge recomeçou, Harry saiu correndo do seu esconderijo atrás da árvore, saltou a cerca para o canteiro de abóboras e se aproximou de Bicuço. Por decisão da Comissão para a Eliminação de Criaturas Perigosas, o hipogrifo Bicuço, doravante chamado Condenado,
Será executado no dia 6 de junho ao pôr do sol. Cuidando para não piscar, Harry encarou os ferozes olhos cor de laranja de Bicuço mais uma vez e fez uma reverência. O hipogrifo dobrou os joelhos escamosos e em seguida tornou a se levantar. Harry começou a desamarrar a corda que prendia o hipogrifo à cerca. Por decapitação, a ser executada pelo carrasco nomeado pela comissão, Walden McNair. Vamos, Bicuço, murmurou Harry. Vamos, nós vamos te ajudar. Quietinho, quietinho. Conforme testemunham abaixo. Hagrid, você assina aqui. Harry jogou todo o seu peso contra a corda, mas Bicuço cravara as patas dianteiras na terra. Bem, vamos acabar com isso, disse a voz aguda do velhote da comissão dentro da cabana. Hagrid, talvez seja melhor você ficar aqui dentro. Não, eu quero ficar com ele. Não quero que ele fique sozinho. Soaram passos dentro da cabana. Bicuço, anda! Sibilou Harry. Harry puxou com mais força a corda presa ao pescoço dele. O hipogrifo começou a andar, farfalhando as asas com irritação. Ele e Harry ainda estavam a 3 metros da floresta, bem à vista da porta dos fundos da cabana. Um momento, por favor. McNair? Ouviram a voz de Dumbledore. Você precisa assinar também. Os passos pararam. Harry puxou a corda com força. Bicuço deu um estalo com o bico e andou um pouco mais rápido. O rosto pálido de Hermione aparecia pelo lado do tronco da árvore. Harry, depressa! Murmurou ela. O garoto ainda ouvia a voz de Dumbledore dentro da cabana. Deu outro puxão na corda. Bicuço começou a trotar de má vontade. Alcançaram as árvores. Depressa, depressa! Gemia Hermione, que saiu de trás da árvore, agarrou também a corda e acrescentou seu peso para fazer Bicuço andar mais depressa. Harry espiou por cima do ombro. Agora tinham desaparecido de vista, mas também não podiam ver a horta de Hagrid. Pare! Disse ele a Hermione. Poderiam nos ouvir. A porta dos fundos da cabana se abriu com violência. Harry, Hermione e Bicuço ficaram muito quietos. Até o hipogrifo parecia estar prestando atenção. Silêncio. Então... Onde está ele? Perguntou a voz fraquinha do velhote da comissão. Onde está o bicho? Estava amarrado aqui, disse o carrasco furioso. Eu ouvi, bem aqui. Que extraordinário! Exclamou o alvo Dumbledore. Havia um tom de riso em sua voz. Bicuço! Exclamou Hagrid rouco. Ouviu-se o ruído de uma lâmina cortando o ar e a pancada de um machado. O carrasco, enraivecido, aparentemente brandira o machado contra a cerca. Então ouviu-se um berreiro e desta vez eles distinguiram as palavras de Hagrid entre os soluços. Foi-se! Foi-se! Abençoado seja ele! Foi embora! Deve ter se soltado! Bicucinho, que garoto inteligente! Bicuço começou a puxar a corda com força, tentando voltar para Hagrid. Harry e Hermione seguraram a corda com firmeza e enterraram os saltos no chão da floresta para reter o bicho. Alguém o desamarrou, rosnou o carrasco. Devíamos revistar a propriedade, a floresta. McNair, se Bicuço foi realmente roubado, você acha que o ladrão o levou a pé? Perguntou Dumbledore, ainda em tom divertido. Procurem no céu se quiserem. Hagrid, uma xícara de chá me cairia bem. Ou um bom cálice de conhaque. Claro, professor, disse Hagrid, que parecia fraco de tanta felicidade. Entre. Harry e Hermione apuraram os ouvidos. Ouviram passos, o carrasco xingando baixinho, o clique da porta e então, mais uma vez, o silêncio. E agora? Sussurrou Harry olhando para os lados. Vamos ter que nos esconder aqui, disse Hermione, que parecia muito abalada. Precisamos esperar até eles voltarem para o castelo. Depois esperamos até poder voar com Bicuço em segurança até a janela de Sirius. Ele não vai demorar lá mais 2 horas. Isso vai ser difícil. A garota espiou nervosa por cima do ombro as profundezas da floresta. O sol ia se pondo. Vamos ter que mudar de lugar, disse Harry, se concentrando. Temos que poder ver o Salgueiro Lutador ou não vamos saber o que está acontecendo. Ok, concordou Hermione, segurando a corda de Bicuço com mais firmeza. Mas temos que ficar onde ninguém possa nos ver, Harry, lembre-se.
Os dois saíram pela orla da floresta, à noite escurecendo tudo à volta, até poderem se esconder atrás de um grupo de árvores, entre as quais eles podiam avistar o salgueiro. Olha lá o Rony! Exclamou Harry de repente. Um vulto escuro ia correndo pelos jardins e seu grito ecoava pelo ar parado da noite. Fique longe dele! Fique longe! Perebas, volta aqui! Então os garotos viram mais 2 vultos se materializarem do nada. Harry observou ele próprio e Hermione correrem atrás de Rony. Depois viram Rony mergulhar. Te peguei! Dá-o fora, seu gato fedorento! Olha lá o Sirius! Exclamou Harry. A forma enorme de um cão saltou das raízes do salgueiro. Eles o viram derrubar Harry, depois agarrar Rony. Parece ainda pior visto daqui, não é? Comentou Harry, observando o cão puxar Rony para baixo das raízes. Ai, olha, acabei de levar uma baita lambada da árvore. E você também. Que coisa esquisita. O salgueiro lutador rangia e dava golpes com os ramos mais baixos. Os garotos se viam correndo para lá e para cá, tentando chegar até o tronco. E então a árvore se imobilizou. Isso foi o bichento apertando o nó, disse Hermione. E lá vamos nós, murmurou Harry. Entramos. No momento em que eles desapareceram, a árvore recomeçou a se agitar. Segundos depois, os garotos ouviram passos muito próximos. Dumbledore, McNair, Fudge e o velhote da comissão estavam regressando ao castelo. Logo depois de termos descido pela passagem, exclamou Hermione. Se ao menos Dumbledore tivesse ido conosco. McNair e Fudge teriam ido também, disse Harry amargurado. Aposto o que você quiser como Fudge teria mandado McNair matar Sirius na hora. Os garotos observaram os 4 homens subirem os degraus do castelo e desaparecer de vista. Durante alguns minutos os jardins ficaram desertos. Então, aí vem Lupin, disse Harry ao ver outro vulto descer correndo os degraus de pedra e se dirigir ao salgueiro. Harry olhou para o céu. As nuvens estavam obscurecendo completamente a lua. Os 2 acompanharam Lupin apanhar um galho seco do chão e empurrar com ele o nó do tronco. A árvore parou de lutar e o professor também desapareceu no buraco entre as raízes. Se ao menos ele tivesse apanhado a capa, lamentou Harry. Está caída bem ali. E virando-se para Hermione, se eu desse uma corrida agora e apanhasse a capa, Snape nunca poderia se apoderar dela. E, Harry, não podemos ser vistos. Como é que você aguenta isso? Perguntou ele a Hermione impetuosamente. Ficar parada aqui olhando a coisa acontecer? Ele hesitou. Vou apanhar a capa. Harry, não! Hermione agarrou Harry pelas costas das vestes bem na hora. Naquele instante, ouviu-se uma cantoria. Era Hagrid, ligeiramente trôpego a caminho do castelo, cantando a plenos pulmões. Um garrafão balançava em suas mãos. Viu? Sussurrou Hermione. Viu o que teria acontecido? Temos que ficar escondidos. Não, Bicuço! O hipogrifo fazia tentativas frenéticas para chegar até Hagrid. Harry agarrou a corda também, fazendo força para manter o animal parado. Os garotos observaram Hagrid caminhar bêbado até o castelo. Bicuço parou de brigar para ir embora. Deixou a cabeça pender tristemente. Não havia se passado nem 2 minutos, e as portas do castelo tornaram a se escancarar. Era Snape, que saía decidido e rumava para o salgueiro. Os punhos de Harry se fecharam quando eles viram Snape parar derrapando próximo à árvore, olhando para os lados. Depois, apanhou a capa e levantou-a. Tira suas mãos imundas daí, rosnou Harry para si mesmo. Psiu! Snape apanhou o galho seco que Lupin usara para imobilizar a árvore, cutucou o nó e desapareceu de vista ao se cobrir com a capa. Então é isso, disse Hermione baixinho. Estamos todos lá embaixo. E agora temos que esperar até voltarmos da passagem. A garota pegou a ponta da corda de Bicuço e amarrou-a bem segura na árvore mais próxima. Então, sentou-se no chão seco, os braços em torno dos joelhos. Harry, tem uma coisa que eu não entendo. Por que os dementadores não pegaram Sirius? Eu me lembro deles chegando. Aí acho que desmaiei, havia tantos. Harry se sentou também e explicou o que vira. Que na hora em que o dementador mais próximo chegou à boca junto à de Harry, uma coisa grande e prateada viera galopando do lago e forçara os dementadores a se retirarem. A boca de Hermione estava ligeiramente aberta quando Harry terminou. Mas o que era a coisa? Só tem uma coisa que podia ter sido para fazer os dementadores irem embora, disse Harry. Um patrono de verdade, bem poderoso.
Mas quem o conjurou? Harry não respondeu nada. Estava relembrando a pessoa que vira na outra margem do lago. Sabia quem ele pensara que era, mas como seria possível? Você não viu com quem se parecia? Perguntou Hermione, ansiosa. Foi um dos professores? Não, disse Harry. Não era um professor. Mas deve ter sido um bruxo realmente poderoso para fazer todos aqueles dementadores irem embora. Se o patrono era tão brilhante, a luz não iluminava ele? Você não pôde ver? Claro que vi, disse Harry lentamente. Mas talvez eu tenha imaginado que vi. Eu não estava pensando direito. Desmaiei logo em seguida. Quem foi que você pensou que viu? Acho... Harry engoliu em seco, sabendo como era estranho o que ia dizer. Acho que foi o meu pai. Harry olhou para Hermione e viu que a boca da menina se abrira de vez. Ela olhava com uma mistura de susto e piedade. Harry, seu pai está... bem... morto, disse ela baixinho. Eu sei, respondeu Harry depressa. Você acha que viu o fantasma dele? Não sei. Não, parecia sólido. Mas então... Vai ver, eu andei vendo coisas, disse Harry. Mas, pelo que pude ver, parecia ele. Tenho fotos dele. Hermione continuava a mirá-lo como se estivesse preocupada com a sanidade do amigo. Sei que parece doideira, falou Harry sem animação, e se virou para olhar Bicuço, que enterrava o bico no chão, aparentemente à procura de vermes. Mas na realidade o garoto não estava olhando para Bicuço. Estava pensando no pai e nos 3 amigos mais antigos do pai. Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Será que os 4 tinham estado em Hogwarts esta noite? Rabicho reaparecera quando todos pensavam que estivesse morto. Seria tão impossível que o mesmo acontecesse com o seu pai? Será que andara vendo coisas no lago? O vulto estava demasiado longe para vê-lo com clareza. Contudo, Harry tivera uma certeza momentânea antes de perder a consciência. A folhagem no alto rumorejava baixinho a brisa. A lua aparecia e desaparecia por trás das nuvens que deslizavam no céu. Hermione, sentada com o rosto virado para o salgueiro, aguardava. Então, finalmente, passada 1 hora... Aí vem eles, sussurrou Hermione. Ela e Harry se levantaram. Bicuço ergueu a cabeça. Então os garotos viram Lupin, Rony e Pettigrew saindo desajeitados do buraco nas raízes. Depois veio Hermione, o inconsciente Snape flutuando estranhamente. Em seguida, subiram Harry e Black. Todos saíram caminhando em direção ao castelo. O coração de Harry começou a bater muito depressa. Ele olhou para o céu. A qualquer momento agora, aquela nuvem ia se afastar e mostrar a lua. Harry, murmurou Hermione, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Temos que ficar parados. Não podemos ser vistos. Não tem nada que a gente possa fazer. Então vamos deixar Pettigrew escapar outra vez, protestou Harry baixinho. Como é que você espera encontrar um rato no escuro? Retrucou Hermione irritada. Não tem nada que a gente possa fazer. Voltamos para ajudar Sirius. Não é para fazer mais nada. Está bem. A lua deslizou para fora da cobertura de nuvens. Os dois viram os pequenos vultos que atravessavam os jardins pararem. Então perceberam um movimento. Lá vai Lupin, cochichou Hermione. Ele está se transformando. Hermione, disse Harry de repente. Temos que mudar de lugar. Já disse que não podemos. Não podemos interferir. Mas Lupin vai correr para dentro da floresta, bem por onde estamos. Hermione prendeu a respiração. Depressa! Gemeu ela, correndo para soltar Bicuço. Depressa! Aonde é que nós vamos? Onde é que vamos nos esconder? Os dementadores vão chegar a qualquer momento. Vamos voltar para a cabana de Hagrid, disse Harry. Está vazia agora. Vamos! Os garotos correram a toda velocidade, Bicuço atrás deles. Ouviam o lobisomem uivando em sua cola. Avistaram a cabana. Harry derrapou diante da porta, escancarou-a, e Hermione e Bicuço passaram como relâmpagos por ele. O garoto se atirou para dentro e trancou a porta. Canino, o cão de caçar javalis, latiu com força. Psiu, Canino, somos nós! Disse Hermione, correndo a coçar atrás das orelhas do cão para sossegá-lo. Essa foi por pouco, disse ela a Harry. Harry espiava pela janela. Era muito mais difícil ver o que estava acontecendo dali de dentro. Bicuço parecia muito feliz de se encontrar outra vez na cabana de Hagrid.
Deitou-se diante da lareira, dobrou as asas satisfeito e pareceu pronto para tirar um cochilo. Acho melhor sair, sabe? Disse Harry lentamente. Não consigo ver o que está acontecendo. Não vamos saber quando for a hora. Hermione ergueu a cabeça. Tinha uma expressão desconfiada. Não vou tentar interferir, disse Harry depressa. Mas se não virmos o que está acontecendo, como é que vamos saber quando temos que salvar Sirius? Bem, ok então. Fico esperando aqui com o bicuço. Mas Harry, tenha cuidado, tem um lobisomem solto lá fora. E os dementadores? Harry saiu e contornou a cabana. Ouvia latidos ao longe. Isto significava que os dementadores estavam fechando o cerco sobre Sirius. Ele e Hermione iriam correr para Sirius a qualquer instante. Harry espiou para as bandas do lago, seu coração produzindo uma espécie de batuque no seu peito. Quem quer que tivesse mandado o patrono iria aparecer a qualquer momento. Por uma fração de segundo, ele parou indeciso diante da porta da cabana. Você não pode ser visto. Mas ele não queria ser visto. Queria ver. Tinha que saber. E lá estavam os dementadores. Emergiam da noite, vindos de todas as direções, deslizando pela orla do lago. Estavam se distanciando do ponto em que Harry se encontrava, em direção à margem oposta. Ele não teria que se aproximar deles. Harry começou a correr. Não tinha outro pensamento na cabeça senão o pai. Se fosse ele, se fosse realmente ele, Harry precisava saber, precisava descobrir. O lago estava cada vez mais próximo, mas não havia sinal de ninguém. Na margem oposta, Harry vislumbrou minúsculos pontos prateados, suas próprias tentativas de produzir um patrono. Havia uma moita bem na beirinha da água. Harry se atirou atrás dela e espiou desesperado entre as folhas. Na margem oposta, os reflexos prateados de repente se extinguiram. Uma mescla de terror e excitação percorreu seu corpo. A qualquer momento agora. Vamos, murmurou olhando com atenção para os lados. Onde é que você está? Papai, anda! Mas não veio ninguém. Harry ergueu a cabeça para olhar o círculo de dementadores do outro lado do lago. Um deles estava despindo o capuz. Estava na hora do Salvador aparecer, mas ninguém ia aparecer para ajudar desta vez. E então a explicação lhe ocorreu. Ele compreendeu. Não vira o pai, vira a si mesmo. Harry se precipitou para fora da moita e puxou a varinha. Expecto Patronum! Berrou, e da ponta de sua varinha, irrompeu não uma nuvem informe, mas um animal prateado, deslumbrante, ofuscante. Ele apertou os olhos, tentando ver o que era. Parecia um cavalo. Galopava silenciosamente, se afastando dele, atravessando a superfície escura do lago. Ele viu o animal abaixar a cabeça e investir contra o enxame de dementadores. Agora, a galope, ele cercava os vultos escuros no chão, e os dementadores recuavam, se dispersavam, batiam em retirada na noite. Desapareciam. O patrono deu meia volta. Veio em direção a Harry, atravessando a superfície parada das águas. Não era um cavalo. Não era um unicórnio tampouco. Era um cervo. Reluzia intensamente ao luar. Estava retornando a ele. Parou na margem. Seus cascos não deixaram pegadas no chão macio quando ele encarou Harry, com os grandes olhos prateados. Lentamente, ele curvou a cabeça cheia de galhos. E Harry percebeu. Pontas, sussurrou. Mas quando os dedos trêmulos de Harry se estenderam para o bicho, ele desapareceu. Harry continuou parado ali, a mão estendida. Então, com um grande salto no coração, ele ouviu o ruído de cascos às suas costas. Virou-se e viu Hermione correndo para ele, arrastando o bicuço. — Que foi que você fez? Perguntou ela com raiva. — Você disse que ia ficar vigiando. — Acabei de salvar as nossas vidas, disse Harry. — Vem aqui para trás, atrás dessa moita, eu explico. Hermione ouviu o relato do que acabava de acontecer, outra vez boquiaberta. — Alguém viu você? Está vendo, você não ouviu nada. Eu me vi e achei que era o meu pai. Tudo bem. Harry, nem posso acreditar. Você conjurou um patrono que espantou todos aqueles dementadores. Isto é magia muito adiantada, mas muito mesmo. Eu sabia que podia fazer isso desta vez, disse Harry, porque já tinha feito antes. Faz sentido? Não sei. Harry, olha o Snape. Juntos, eles olharam para a outra margem. Snape recuperara os sentidos. Estava conjurando macas e erguendo as formas inertes de Harry, Hermione e Black para cima delas. Uma quarta maca,
sem dúvida carregando Rony, já estava flutuando ao seu lado. Então, com a varinha segura à frente, ele os transportou para o castelo. Certo, está quase na hora, disse Hermione, olhando tensa para o relógio. Temos uns 45 minutos até Dumbledore fechar a porta da ala hospitalar. Temos que salvar Sirius e voltar à enfermaria antes que alguém perceba que estamos ausentes. Os dois esperaram, observando o reflexo das nuvens que se moviam sobre o lago, enquanto a moita ao lado sussurrava à brisa. Bicuço, entediado, estava novamente bicando a terra à procura de vermes. Você acha que ele já está lá em cima? Perguntou Harry, consultando o relógio. Em seguida, olhou para o castelo e começou a contar as janelas à direita da torre oeste. Olha! Sussurrou Hermione. Quem é aquele? Alguém está saindo do castelo. Harry olhou para o escuro. O homem estava correndo pelos jardins, em direção a uma das entradas. Uma coisa reluzente faiscava em seu cinto. McNair! Exclamou Harry. O carrasco! Ele foi chamar os dementadores. É agora, Hermione. Hermione pôs as mãos nas costas de Bicuço e Harry a ajudou a montar. Então ele apoiou o pé em um dos galhos mais baixos da moita e montou à frente da garota. Depois puxou a corda de Bicuço por cima do pescoço e amarrou-a como se fossem rédeas. Pronta! Cochichou para Hermione. É melhor você se segurar em mim. E bateu os calcanhares nos lados de Bicuço. O bicho saiu voando pela noite. Harry comprimiu os flancos de Bicuço com os joelhos, sentindo as grandes asas erguerem-se com força por baixo deles. Hermione segurava Harry muito apertado pela cintura. Ele a ouvia reclamar baixinho. Ah, não estou gostando disso. Ai, não estou gostando nem um pouco disso. Harry estugou Bicuço para fazê-lo avançar. Eles começaram a voar silenciosamente em direção aos andares superiores do castelo. Harry puxou com força ao lado esquerdo da corda e Bicuço virou para aquele lado. O garoto tentava contar as janelas que passavam velozes. "Oh!" comandou, puxando a corda para si com toda a força que pôde. O hipogrifo reduziu a velocidade e eles pararam, salvo se considerarmos o fato de que continuavam a subir e descer quase 1 metro de cada vez, quando o bicho batia as asas para se manter no ar. "Ele está ali!" disse Harry, apontando para Sirius quando o emparelharam com uma janela. O garoto estendeu a mão e, quando as asas de Bicuço baixaram, conseguiu dar umas pancadinhas na vidraça. Black olhou. Harry viu o queixo dele cair de espanto. O homem saltou da cadeira, correu à janela e tentou abri-la, mas estava trancada. "Se afaste!" pediu Hermione, tirando a varinha, ainda agarrando as vestes de Harry com a mão esquerda. "Alô, Romora!" A janela se escancarou. Como? Exclamou Black com a voz fraca, olhando para o hipogrifo. "Sobe, não temos muito tempo", disse Harry, segurando Bicuço com firmeza pelos lados do pescoço escorregadio para mantê-lo parado. "Você tem que sair daqui. Os dementadores estão chegando. McNair foi buscar eles." Black colocou as mãos dos lados da janela e ergueu a cabeça e os ombros para fora. Foi uma sorte estar tão magro. Em segundos, ele conseguiu passar uma perna por cima do lombo de Bicuço e montar o bicho atrás de Hermione. "Ok, Bicuço, para cima!" disse Harry, sacudindo a corda. "Para a torre, anda!" O hipogrifo bateu uma vez as asas possantes e eles recomeçaram a voar para o alto, até o topo da torre oeste. Bicuço pousou com um ruído de cascos nas ameias do castelo e os garotos escorregaram para o chão. "Sirius, é melhor você ir depressa", ofegou Harry. "Eles vão chegar na sala de Flitwick a qualquer momento e vão descobrir que você fugiu." Bicuço pateou o chão, sacudindo a cabeça pontuda. "Que aconteceu com o outro garoto? Rony?" perguntou Sirius, rouco. "Ele vai ficar bom. Ainda está desacordado, mas Madame Pomfrey diz que vai dar um jeito nele. Depressa, vai!" Mas Black continuava a olhar para Harry. "Como é que vou poder lhe agradecer?" "Vai!" gritaram ao mesmo tempo Harry e Hermione. Black fez Bicuço virar para o céu aberto. "Nós vamos nos ver outra vez", disse ele. "Você é bem filho do seu pai, Harry." E então apertou os flancos de Bicuço com os calcanhares. Harry e Hermione deram um salto para trás quando as enormes asas se ergueram mais uma vez. O hipogrifo saiu voando pelos ares. Ele e seu cavaleiro foram ficando cada vez menores enquanto Harry os observava. Então uma nuvem cobriu a lua e eles desapareceram.